Fala, Doc, beleza? Aqui é a Lari. Como a gente combinou, vamos começar a nossa live hoje sobre sistema reprodutor masculino numa noite fria. Então, puxa a coberta enquanto vocês entram aí. Oi, gente. Oi, Elô. Enquanto vocês entram, puxa uma cobertinha aí. Vamos interagir bastante hoje, gente. Responder, não tem problema responder errado. Vamos comentar aí, debater porque uma é certa, porque outra. Boa noite, Thay. Ai, que bom, um monte de gente entrando, fico feliz. Então tá, vamos lá. Eu vou ficar olhando aqui, tem os comentários. Tem um delayzinho entre o que eu falo e o que vocês escrevem, então às vezes vou dar um tempinho para vocês pensando também nas respostas. E vamos lá. Oi, Marcelo. A primeira questãozinha que eu separei pra gente é assim. O sistema reprodutor masculino é aquele que garante a produção de gametas masculinos e hormônios sexuais que vão dar as características sexuais masculinas. Qual que é esse hormônio? Bota aí já pra gente já começar assim, fervendo. Sobre ele, assinale a alternativa correta. Esse correto tá assim marcadinho porque eu escrevi aqui só pra mostrar pra vocês que tem essa nova função no site de você botar um comentário. Bem legal. Beleza, então vamos lá para as alternativas. Letra A. Os órgãos genitais masculinos internos incluem o escroto, as vias condutoras e as glândulas anexas. Os órgãos genitais masculinos externos incluem os testículos e o pênis. C. As vias condutoras dos gametas são 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, um ducto ejaculatório e uma uretra. D. As glândulas anexas do sistema reprodutor masculino são 2 glândulas seminais, uma próstata, 2 glândulas bulbo-uretrais. E aí, o que vocês acham que tá certo? Dá um tempinho, vamos ver aqui os comentários. Ah, Eduarda botou testosterona, isso, Duda, muito bom. Vamos lá. O que vocês acham? Ele quer a alternativa correta, ficou até marcadinho. Bom, se a gente pensar, Doc, nessa separação de órgãos externos e órgãos internos, a gente pode pensar tanto para o sistema reprodutor masculino quanto para o feminino, mas estamos falando de masculino, então vamos para ele. Uma coisa que precisamos salientar bem a diferença é entre escroto e testículo. Sempre a gente tem que lembrar que escroto significa saco, então ele é o saco que contém o testículo dentro. Por isso, a gente considera que o escroto ele faz parte do sistema externo, dos órgãos externos, e os testículos dos órgãos internos, pois eles estão dentro do escroto. E é uma confusão fácil de fazer, porque no dia a dia a gente acaba falando, né, como se fossem a mesma coisa, e não são. Então, nisso, a gente acaba já matando 2 alternativas que estão erradas. Por quê? Porque na letra A ela fala assim: os órgãos genitais masculinos internos incluem o escroto, as vias condutoras e as glândulas anexas. Tá errado. O escroto faz parte dos órgãos externos. Então a gente já pode riscar. Vamos ver se tem alguém comentando aqui. Beleza. A B também, porque ele fala que os órgãos masculinos externos incluem os testículos e o pênis. Não, gente, testículos estão dentro do escroto, então é órgão interno. Já aqui que fala de vias condutoras dos gametas, vamos lá. 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, um ducto ejaculatório e uma uretra. Na D, fala que eles têm de glândulas anexas, 2 glândulas seminais, uma próstata e 2 glândulas bulbo-uretrais. Então, essa questão de números, a gente tem que ter um pouco de ideia da anatomia ali toda do sistema. O que tá errado aqui? Tá errado a letra C, que fala que tem somente um ducto ejaculatório, e na verdade são 2 ductos ejaculatórios. Então a gente risca aqui também, e a correta é a letra D. Então aqui a gente pode ver na imagem, inclusive, ó, a próstata, vesícula seminal são 2, e a glândula bulbo-uretral, que também são 2. Aí depois,
o ducto ejaculatório, que na outra alternativa estava errado, fala aqui, ó. Aqui tem um e aqui tem outro, que ele vem da junção do ducto da vesícula seminal com do ducto da ampola do ducto deferente, tá? Aí os dois ductos deferentes, ninguém esquece, né? E uma uretra. Beleza. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Beleza. Vão comentando aí se com alguma dúvida. Vamos para a próxima. Aqui é uma questão mais de lembrar, assim, bem direta, que ela pergunta quais as partes da uretra masculina. E aí tem assim, vesical, prostática e esponjosa, prostática, membranosa e esponjosa, vesical, prostática e cavernosa, ou D, prostática, membranosa e cavernosa. O que vocês me dizem? A gente tem que lembrar que elas se referem ao lugar que a uretra está passando. Então, a gente tem que lembrar bem dessa anatomia para saber aonde que ela passa para receber os nomes. Então, vamos lá. Té Donato pergunta, essa plataforma é paga? Sim, e logo vai abrir nova turma, então fiquem ligados. Entrem lá no site, botem seus e-mails, que recebem notificação quando uma nova turma é aberta, beleza? Está para acontecer por agora, acho que é o comecinho do mês. Então, vamos lá. Se a gente parar para pensar onde que começa a uretra, a gente acabou de ver na imagem anterior. Ela começa dentro da próstata. E aí, ele vai passar pelo pênis. Então, a gente já pode pensar, se ele começa na próstata, o primeiro lugar, a primeira parte dela é a prostática. Então, a gente já tira tanto a letra A quanto a letra C. Beleza. Aí, depois, aqui já fala, né, as duas são membranosas. Então, Luiz colocou que a B. Boa. Realmente, vem a membranosa e depois vem a parte esponjosa. Por que esponjosa e não cavernosa? Porque a uretra passa por dentro do corpo esponjoso e não pelos corpos cavernosos. Beleza? Então, letra B. Correta. André também botou B muito bem. É isso aí, Doc. Aqui, ó, na alternativa fica certinho, né? Esses nomes correspondem à região que determina a parte da uretra, a parte em que a uretra se encontra. Na imagem a gente vê, então, ó. Passa aqui por dentro da próstata, passa aqui na parte membranosa, que é uma parte um pouco mais delicada. E é legal da gente lembrar também que é nessa parte que a maioria dos traumatismos, né, da uretra acontece. Então, quando tem algum problema de acidente, coisa assim, os médicos têm que ficar sempre ligadinhos nessa parte aqui que pode acontecer algum traumatismo ali, enfim. E depois aqui a parte esponjosa. Acertou, André, isso aí. Muito bom. Tô adorando vocês interagindo. Vamos lá. 3. Os testículos são as gônadas masculinas. Sobre eles, assinale a alternativa correta. Beleza. A túnica albugínea é derivada do processo vaginal do peritônio, que no feto precede a descida dos testículos do abdômen para o escroto. Vixe, questãozinha essa. Mas vamos lá, vamos dar conta dela. B. A túnica albugínea forma, dentro dos testículos, cerca de 200 a 300 lóbulos ou lojas testiculares, as quais possuem em seu interior os túbulos seminíferos e a rede testicular. C. Após a rede testicular, são formadas os ductos deferentes. E D. Os testículos ficam armazenados numa cavidade externa à abdominal, pois necessitam de uma temperatura maior, a qual permite uma melhor viabilidade dos espermatozoides formados. E aí, o que vocês me dizem? Dá um tempinho para pensar. André, você perguntou o valor. Eu não sei de cabeça, gente. Desculpa. Mas posso ver e te passar depois.
a B, elas falam mais de um processo, né, tipo assim, tem o escroto e ele tem vários envoltórios. Quem já estudou essa parte sabe. Então, assim, tanto tem a túnica albugínea, quanto tem a túnica vaginal. E aí, a gente tem que pensar em qual a posição delas. E o que tá errado nessa letra A? Porque ele fala que é a túnica albugínea, que é derivada do processo vaginal do peritônio. Então, assim, a gente tem que lembrar que se é processo vaginal, não é túnica albugínea, é túnica vaginal. Então, tá errada. Mas o que tá errado é só esse nome, albugínea, que na verdade é vaginal. O resto da alternativa tá correta. Mas, como tem um errinho, não é essa que a gente quer. B. A túnica albugínea forma dentro dos testículos cerca de 200 a 300 lóbulos ou lojas testiculares, as quais possuem em seu interior os túbulos seminíferos e a rede testicular. Uma boa alternativa. Será que tá certo? Após a rede testicular, que fica lá dentro do testículo, né, são formados os ductos deferentes. Aqui tem um erro. Por quê? Porque os ductos deferentes são formados após o epidídimo e não após a rede testicular. Então tá errado. O que é formado após a rede testicular são os ductos eferentes. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. E D. A D eu acho que é a mais fácil, assim, da gente ter eliminado, né? Porque fala que os testículos ficam armazenados em uma cavidade externa abdominal, pois necessitam de uma temperatura maior. Não, Doc, pelo contrário, precisa de uma temperatura menor. E por isso que ele fica externo ao corpo. Mas tem todo um sistema de regulação térmica, que depois tem uma questão sobre isso, a gente vai falar sobre ele, para regular se ele precisa que esteja mais frio, que ele precisa de mais calor, enfim. Manter uma temperatura constante para ter viabilidade esses espermatozoides formados, né? Então, a letra B tá certa. Túnica albugínea forma dentro dos testículos 200 a 300 lóbulos ou lojas testiculares, que possuem interior túbulos seminíferos e rede testicular. Aqui está, ó, as lojas ou, né, os túbulos seminíferos, a rede testicular, e aqui que a gente falou, os ductos eferentes. Aqui aparece o ducto os ductos eferentes, tá certo? E depois vai formar o epidídimo, enfim. E daí vem os ductos deferentes. E nessa aqui, ó, tem a imagem que mostra que primeiro vem aqui túnica vaginal e a túnica albugínea. Beleza? E é isso, né? Aqui é a mesma imagem da anterior. Vamos para a próxima. Uma de verdadeiro e falso. Tá aí. Sobre o epidídimo, julgue as sentenças a seguir como sendo verdadeiras ou falsas. Então, ele vai falar sobre epidídimo, né? É o órgão responsável pelo armazenamento e maturação dos espermatozoides. Função, né? Tá certo? Será? Vamos colocando aí. Ele fica localizado na parede anterior dos testículos. Aonde que ele se localiza? É dividido em 3 partes: cauda, corpo e cabeça, sendo que, após a cabeça, ele é sucedido pelo ducto deferente. Acabei de falar que é, mas será que tá certo? Vamos lá. Furlan entrou. Beleza. Então tá. É o órgão responsável pelo armazenamento e maturação dos espermatozoides? Sim, Doc, essa é a função do epidídimo, tá correta. Então, a primeira é verdadeira. Vamos ver já as alternativas, a gente já vai matando, ó. Já pode eliminar 2. Nossa, que beleza. Depois, ele fica localizado na parede anterior dos testículos. Não, Doc, é na posterior. Então é falsa. Bom, já iríamos acertar, né? Mas vamos ver por que a botou B, a Thay? Isso, é isso mesmo. É a Thay ou a Thay? Não sei, acho que é A, né? É isso, é a B, tá correta. É dividido em 3 partes: cauda, corpo e cabeça, sendo que após a cabeça ele é sucedido pelo ducto deferente. Errado,
Por quê? Porque não é após a cabeça, é após a cauda. Então, ele começa cauda, corpo, cabeça e depois ducto deferente. Letra B, corretíssima. Isso aí, o Furlan botou B também, muito bom. E aqui tá certinho, ó, as justificativas e aqui a imagem pra gente ver, né, ó. Cabeça, o corpo, a cauda e após ela vem o ducto deferente. Beleza, Doc? Ficou alguma dúvida? Ah, Thay. Tá bom, então, Thay. Mais uma de verdadeiro e falso, então? Vamos lá. Agora sobre os ductos deferentes, numa continuidade, né, Doc? São canais musculares que conduzem o espermatozoide e apresentam uma continuação direta da cauda do epidídimo. É dividido em 3 porções: escrotal, pélvica e peniana. Na porção pélvica, ele possui uma dilatação chamada de ampola do ducto deferente. A gente já viu, hein? Será? Tá certo? Não tem pin. São canais musculares? São. Alguém me fala aí nos comentários qual tipo de músculo será que é? Que conduzem o espermatozoide e apresentam uma continuação direta da cauda do epidídimo. Sim, a gente acabou de ver isso, né, Doc, na imagem anterior. Então, é verdadeira. Dá para tirar uma alternativa. Muito bom já. Ele é dividido em 3 porções: escrotal, pélvica e peniana. Não, é falsa. Por quê? Porque é escrotal, inguinal e pélvica. Ele não passa pelo pênis, né? A gente lembra, ele passa pela próstata e depois já vira outra coisa, né? Beleza, então é falsa. A gente elimina mais uma. E agora? E a última? Na sua porção pélvica possui uma dilatação chamada de ampola do ducto deferente. Músculo liso. Isso, é músculo liso. E é isso, né? A última está verdadeira também. A porção pélvica possui uma dilatação chamada de ampola do ducto deferente, ali na região anterior da próstata. A gente já viu na outra imagem, mas... Letra D. E... foi. Aqui fala, né? Porque que a segunda era falsa, porque é escrotal, inguinal e pélvica. E aqui mostra a dilatação certinho, a ampola do ducto deferente. Perfeito? E ele saindo aqui também, né? Logo após o epidídimo, até indo a região da próstata e depois acaba virando uretra. Por isso que não é peniana. Próxima, 6. Assinale a alternativa que indica o nome do ducto que surge da união entre o ducto deferente com o ducto da glândula seminal. A gente já viu, hein? O que será que é? Letra A, ducto eferente. B, ducto ejaculatório. C, ducto colédoco. Ou D, ducto seminífero. O que vocês acham? Bom, a gente já deu uma ênfase maior, então já vamos eliminar ela, né? Porque o ducto eferente surge depois da rede testicular. Então, podemos tirar. Depois vamos pensar, ducto ejaculatório, colédoco, seminífero. Ducto colédoco? Gente, ducto colédoco, Doc. Lá da vesícula biliar, nada a ver. Então, podemos tirar também. Vamos lá. Nossa, em peso, a galera respondendo que é a letra B. Meu Deus! Muito bem! É isso, letra B. Acertaram. Muito acertado. Ai, que ótimo, gente. Todo mundo comentando. Aqui, ó, vesícula seminal, ampola do ducto deferente vai formar o ducto ejaculatório. Muito bem, Doc, tá corretíssima.
E aqui é isso. 7. Parabéns, acertaram. Vamos lá. Os testículos possuem uma série de camadas envoltórios. Dentre elas, qual que é a mais interna? A gente já falou disso, acho que foi lá na primeira questão. É chatinho de lembrar? É chatinho de lembrar, mas dá pra tentar, dá. Então, vamos lá. A. Túnica albugínea. B. Túnica vaginal. C. Fáscia espermática interna. D. Músculo cremastérico. E aí? A gente pode pensar que fáscia espermática interna seria esse nome interno, mas não é a mais interna. Isso, gente, muito bom. Letra A. É isso aí, Doc. Acertaram. Túnica albugínea. E de qual tecido que ela é feita? Alguém sabe? Acho que eu falei antes, hein? Vou esperar carregar aqui. Parece a imagem. Então, ó, aqui fala até a ordem certinho do que é. A túnica, depois da túnica albugínea, túnica vaginal, fáscia espermática interna, músculo e... Ai, aqui não tá aparecendo, né? Então, músculo e a fáscia cremastérica, depois vem a fáscia espermática externa e a fáscia e músculo dartos, e depois a pele, né? Aparece aqui também na imagem para todo mundo ver, ó. Túnica albugínea, túnica vaginal, aí aqui essa parte em cinza, a fáscia espermática interna, em verdinho, músculo e fáscia cremastérica, rosa, a fáscia espermática externa, músculo dartos e pele. Beleza? Muito bem, todo mundo acertou, mandaram muito bem. Tá quase acabando, hein? Vamos pra 8. Mais uma sobre esses envoltórios. Agora vamos lá. Alguns envoltórios dos testículos são derivados de prolongamentos de músculos e fáscias. Sobre isso, assinale a alternativa correta. A. A fáscia espermática externa é um prolongamento do músculo transverso do abdômen. Lembrando, ele que é a correta. B. A fáscia cremastérica e o músculo cremaster são prolongamentos das fibras do músculo oblíquo interno do abdômen e sua fáscia. C. A fáscia espermática interna é um prolongamento da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Ou D. Nenhuma das alternativas faz uma correlação correta. E aí? O que vocês me dizem, docs? É difícil essa, hein? Tá ali, ó, caracterizada como difícil. Tanto que a plataforma vai arrumando, né, em nível de dificuldade. A gente começa sempre com umas mais de boa, pra ir aquecendo, e no fim é pra dar no meio, pra gente ver se aprendeu mesmo. Então, eu tentei fazer uns macetes, assim, pra gente lembrar. Deu muito certo? Não sei, vamos ver, vocês que têm que me falar. Já vou começar dando uma dica. Tem uma que tá correta, então a D não é. A fáscia espermática externa é um prolongamento do músculo transverso do abdômen. Não, tá errada. A fáscia espermática externa é um prolongamento do músculo oblíquo externo. Travei. Oblíquo externo. A gente pode lembrar que se a fáscia espermática externa vem no músculo, também que tem externo, então oblíquo externo. Beleza? Então tá errado essa. Não é a letra A. Como na letra C fala que a fáscia espermática interna é prolongamento da aponeurose do músculo oblíquo externo, a gente já pode pensar, pô, se o externo é lá na A, não vai ser na C, né? Só que a gente também vai poder fazer essa relação de tipo, se a fáscia espermática é interna, então é o músculo oblíquo interno do abdômen. E não. O que a gente tem que lembrar? A externa até é, mas a interna
Não é, por quê? Porque a vida é injusta. E aí, ela é uma... Ela é, tá, ao contrário, né? É do músculo transverso do abdômen. Por que que a vida é injusta? Porque esse músculo ele é todo atravessado. Então, ele é derivado do músculo transverso do abdômen. Não sei, na minha cabeça fez sentido. Se na de vocês fizer também, é isso aí, que importa é lembrar. Então, o correto é a letra B, Doc. A fáscia cremastérica e o músculo cremaster são prolongamentos das fibras do músculo oblíquo interno do abdômen e sua fáscia. E aqui eu gosto muito dessa imagem porque aparece certinho, né? Se vocês vierem aqui aproximar, aparece aqui, ó. Fáscia espermática interna, parece até o ligamento inguinal aqui certinho, enfim, vai aparecendo os músculos e as camadas que fazem, né? Aparecer aqui. Beleza? Se fizer sentido pra vocês, espero que faça, lembrar disso, porque é questãozinha que tem que dar uma decorebinha clássica da anatomia, né? Mais uma. Assinale a alternativa que não apresenta uma estrutura presente no funículo espermático. A gente acabou de ver esse funículo espermático, só não destaquei muito para vocês, para não dar spoiler, mas vamos lá. O que não está nesse funículo? A. Ducto deferente. B. Epidídimo. C. Plexus pampiniforme anterior e posterior. Ou D. Ramo do nervo genito femoral. Uma maguinha que eu falo muito. Se alguém souber, me diz aí nos comentários o que é esse funículo espermático, assim, pra gente começar a ter uma ideia. Bom, já vou explicar, né? Ele é um conjunto de estruturas que juntas, elas lembram um formato de um cordão. E também ela é responsável por manter os testículos suspensos dentro do escroto, eles não ficam soltos lá dentro, beleza? Então, pensando nisso, o que ele contém? Ducto deferente, epidídimo, plexus pampiniformes anterior e posterior, ramo do nervo genito femoral. A questão que é o que ele não apresenta. Então, esse funículo espermático, letra B. Isso, muito bem. Ele passa mais na região inguinal. Então, pensando já na anatomia do corpo ali como um todo, do sistema reprodutor masculino como um todo, o que não passa nessa região? O epidídimo, né, gente? Corretíssimo. Ó, o epidídimo fica dentro do escroto, portanto, não é uma estrutura presente no funículo espermático. Fazem parte do funículo espermático ducto deferente, artéria do ducto deferente, artéria testicular, os plexos pampiniforme anterior e posterior, ramo do nervo genito femoral, nervos viscerais e vasos linfáticos. Aqui mostra tudo isso, ó. Esse azulzinho é o plexo pampiniforme. Olha aqui onde é que tá o epidídimo. Não tá dentro desse funículo, né, gente? Então, aqui artéria cremastérica, veia cremastérica, vasos linfáticos, plexo autônomo testicular, que eu acredito que seja a mesma coisa que plexo pampiniforme. Ah, não, tá aqui embaixo, ó. Plexo pampiniforme, beleza. Ducto deferente, que passa por aqui, leva lá para a região pélvica, né? E realmente o epidídimo, não. Perfeito. Acertaram mais uma vez. Vamos para a última. Assinale a alternativa que cita as principais estruturas envolvidas na regulação térmica dos testículos. Letra A. Músculo dartos, músculo cremaster e plexo pampiniforme. B. Músculo dartos, músculo cremaster e artéria testicular. C. Músculo cremaster, artéria testicular e plexo pampiniforme. D. Músculo dartos, artéria testicular e plexo pampiniforme. E aí? O que vocês me dizem? Ups! A gente falou antes, né, Doc? Lembra? Que eles ficam armazenados no escroto numa porção fora do corpo porque precisa de uma temperatura um pouco menor. Então, tem alguém ali envolvido. A gente tem as 3 principais estruturas aqui que a gente tem que falar nessa alternativa, que fazem um pouco desse papel de regulação. Porque eles não têm que estar sempre na mesma temperatura, não tem que estar sempre
digamos, precisa ter uma regulação, assim, ele se esfria ou se esquenta, eles precisam dessa regulação para manter a viabilidade dos espermatozoides ali dentro. E tem músculos, como a gente pode ver, e também alguma coisa envolvendo o sangue ali, porque a gente tem plexos, artérias, que fazem essa regulação. Então, é uma questãozinha um pouco mais complicadinha e precisa da gente lembrar que, na verdade, é feito pela letra A, músculo dartus, músculo cremaster e plexo pampiniforme. Como que isso ocorre? Os músculos em si, eles têm... Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó. Músculo cremaster, plexo pampiniforme e... eu não consigo tirar. Enfim, não tá aparecendo, mas enfim. Aqui aparece. Ó, os músculos dartus e cremaster fazem o papel de levantar e soltar os testículos. Dessa forma, eles regulam se ele fica mais perto do corpo e mais quente nos dias frios, por exemplo, ou mais longe e mais frio, quando está mais calor. Já esse plexo pampiniforme, vocês podem ver que passa aqui veias e artérias. Por quê? Porque essas veias e artérias, principalmente artérias, né, trazem o sangue para os testículos. E é um sangue quente, tá vindo de dentro do corpo e precisa estar numa temperatura mais baixa. Então, como esse plexo está ali ao redor, ele faz uma troca de calor, faz com que esse sangue já chegue também com uma temperatura um pouco menor do que aquela que estava dentro do corpo, permitindo que seja viável, né? Alguém respondeu? Aqui, letra A. Correto, gente, é a letra A. Maria botou letra C. Não, é a letra A, é isso mesmo. São os dois músculos que a gente tem que lembrar. Dartus e cremaster, e plexo pampiniforme para fazer essa troca de calor. Perfeito? Nossa, me mandaram muito bem. Era uma questão difícil. E é isso, terminamos. Arrasamos, docs. Olha só, meia horinha a gente fez. E é assim que a gente aprende. Aqui aparece o tanto de tempo que a gente levou para fazer, tanto que a gente acertou, o tempo médio de resposta, enfim. Então, de parabéns, fico muito grata, todo mundo participou muito hoje, muito legal, gosto quando vocês me respondem. E agora eu fico aberta, né, a sugestões, o que vocês acham que eu posso fazer numa próxima? Tem algum pedido especial? Se vocês quiserem, sei lá, sugerir alguma forma diferente da gente fazer essas questões juntos também. Furlan, ótima live, Lara, obrigada! E, inclusive, eu acho que é amanhã, ou quinta, não, é amanhã, tem live com o Furlan de ciclo clínico também, aqui ligados. E é isso. Entrem no site, deixem lá o e-mail de vocês, que logo abre nova turma, então fiquem ligados para não perder a oportunidade, porque é importante, né, a gente cresce fazendo muita questão, assim, principalmente pré-vestibular, e chega na faculdade a gente acaba perdendo um pouco disso por não ter, sei lá, uma apostila, alguma coisa, e a plataforma da MedSimple proporciona isso pra vocês. E eu sou totalmente apaixonada, né? Suspeita falar. Mas tem muita questão massa pra gente fazer junto. Então, se vocês quiserem algum tema especial, pode mandar aqui. Pode mandar também no direct, que a gente tá sempre respondendo vocês. E é isso, docs. Estou à disposição também para tirar dúvidas, se alguém quiser conversar sobre essa live ainda. Se não tiver mais nada para falar, nós encerramos por aqui. Eu agradeço a companhia de todos e vejo vocês terça que vem. Ainda não sei o tema, mas até lá a gente conversa e combina. Beleza, Doc? Até mais!